Olá, eu sou Patrícia Miller, bem-vindos a mais uma Dica de Cesta. A dica de cesta de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre os mais comuns calcadores, os que a gente mais usa nas máquinas. Então, a gente começa com o calcador normal, de costura reta, que a gente chama, que é o calcador que vem em todas as máquinas. Eles têm, às vezes, uma carinha um pouquinho diferente, em uma letra diferente em cada um, mas é o calcador de costura reta. Esse é o que a gente usa um pé de máquina, onde um pé de máquina é o tecido encostado, alinhado na lateral do pé e a agulha bem no meio. A gente regula a agulha da máquina bem no meio do pé e alinha o tecido no ladinho. E isso automaticamente a gente tem um pé de máquina ou 75 milímetros, no caso que a gente está trabalhando com projetos em centímetros. Então esse é o calcador comum de pé de máquina. Ele é preso nas máquinas por um tronco, esse tronquinho é preso num parafuso, então a gente só encaixa e ele já trava sozinho. Quando a gente quer tirar, a gente aperta atrás, botãozinho atrás e o pé cai. A maioria dos calcadores a gente só precisa fazer isso, não precisa tirar essa parte da máquina, esse tronco, e sim só encaixar o pezinho embaixo. Depois desse pé, a gente tem os pés de zíper, pés de colocar zíper. Dependendo da máquina, ele tem uma carinha um pouco diferente, mas ele tem essas duas separações, geralmente, e essa pranchinha na frente. Esse é o calcador de zíper. Geralmente, a gente trava ele do lado esquerdo, olhando ele de frente. O tronquinho também é só apertar e ele sai. Um outro pé que a gente usa da mesma forma é o pezinho de 1/4 de polegada. Então a gente já tem um pé especial que faz a medida de 1/4 de polegada. E eles têm algumas carinhas diferentes, mas são sempre um pé de 1/4 de polegadas. Tem também os que tem o guia, esse guiazinho, que fica mais fácil da gente alinhar o pano também. Então, ele só muda conforme a marca da máquina, mas a medida é a mesma e o objetivo é o mesmo. A gente tem uns pés mais largos que a gente usa para bordar, pontos decorativos, aplicações. A gente tem esse pé que é um pouquinho mais largo ou que ele é mais transparente, isso tudo depende da marca do pé, mas que ele tem uma largura um pouquinho maior ou um pé todo aberto, que é pra gente conseguir ver os pontos do bordado que a gente está fazendo. Então esses são os pés para utilizar para bordar. Aí depois também a gente tem o pezinho de colocar botão, prender mesmo o botãozinho. Temos o pé de caseado de botão e assim uma infinidade de pés que a gente pode consultar o manual que vem nas máquinas, que explica direitinho a utilização. São pés que são mais para costura de roupa, às vezes, e outros pés que a gente pode utilizar em algumas aplicações diferentes. Tirando os pés que são todos travados neste tronco, a gente tem os pés de quilt. Os dois pés de quilt que a gente usa são o pé de quilt reto, que é esse, pé de quilt reto, e o pé de quilt livre. O pé de quilt reto também muda um pouquinho dependendo da marca da máquina, mas o objetivo é o mesmo. O objetivo desse pé é ele pular sobre o tecido, sobre o nosso trabalho, sobre o nosso sanduíche e não enrugar quando a gente faz a costura reta, uma tela C, essas coisas a gente utiliza esse pé, que chama também de transporte duplo. Esse é o quilt livre. Quilt livre, quando a gente tira a garrinha e faz aqueles trabalhos com plumas, caminho de bêbado, livremente os preenchimentos quiltando. Esses dois pés a gente precisa desparafusar esse bloquinho da máquina. Então, pra gente sempre lembrar o que a gente tem que desparafusar, somente quando vai fazer algum quilt. Senão, a gente simplesmente trava e destrava o pezinho nesse tronco que fica preso na máquina. No pé de quilt reto a gente tem o guia, que a gente usa para não precisar ficar riscando todas as linhas de uma tela C, porém ele tem gera um pouquinho de dificuldade, porque ele pode sair do lugar e no final pode estar diferente a medida do que no início. Então, dependendo do trabalho, é melhor a gente riscar ele todo e passar a costura. Então, esses são os principais calcadores, pezinhos, que a gente usa na máquina quando a gente trabalha com o patchwork. Como eu disse, tem vários outros pés nas máquinas que são para outros trabalhos, às vezes para roupas, às vezes para alguma outra técnica específica, mas esses são os mais utilizados.
Espero que tenham gostado da dica de hoje. Comentem, mandem suas mensagens, suas perguntas, suas dúvidas. A gente está aqui para ajudar vocês a crescerem cada vez mais. Curtam as nossas redes sociais e conheçam o Encontro Pet com Patrícia Miller, nosso curso 100% online, 2 vezes por mês, que a gente se encontra e divide nossas experiências e nosso conhecimento. Um beijo, até semana que vem.